Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com outro vídeo, uma videoaula, e nós estamos tratando, tenho procurado trabalhar com temas que são polêmicos, temas que geram bastante dúvidas, não apenas no sentido, com a visão de criar polêmicas, mas de ajudar o entendimento de todas aquelas pessoas que amam conhecer realmente a palavra do Senhor, especialmente pelos originais. E por isso que nós estamos fazendo como videoaula, para que você possa acompanhar e verificar que o estudo é sério e ele visa sempre a edificação. E verificar e entender, mergulhar na mente dos autores sagrados, aquilo que o Espírito Santo colocou para a igreja e tirar o proveito para os nossos dias. Eu peço que você, como são assuntos polêmicos, em alguns vídeos antigos a gente gravava, às vezes explicando 1 ou 2, 3 versículos e não ajudava muito, porque outros versículos poderiam dizer coisas diferentes, então a gente tem analisado o contexto. Nesse nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 ao 16. Então, o vídeo é longo. Então, peço a vocês, todo mundo tem o direito de concordar, discordar, isso é próprio ser humano, é o livre-arbítrio, mas peço apenas para que, ao comentário, assista primeiro o vídeo inteirinho, porque às vezes as pessoas colocam certos comentários que se ela tivesse estudado, assistido o vídeo até o final, aquela pergunta seria desnecessária, ou aquela crítica seria desnecessária, ela poderia fazer uma crítica de uma outra forma, não é? Então, às vezes, a gente vê muito isso. Então, vamos até o final. É um convite que eu faço para você. O tema de hoje: a mulher cristã ainda deve usar véu? Esse é o tema. A mulher cristã ainda deve usar véu? 1 Coríntios 1:1, então está aí no texto no original, e traduzido: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Esta pergunta vou responder ao final, claro. Eu vou mostrar também como as igrejas cristãs entendem esse texto atualmente. Tudo no final. E depois a gente faz uma conclusão. A gente faz uma conclusão dando uma palavra para todos. Uma palavra surpreendente até para muitos. Então, a resposta será dada no final. Como filhos amados, os discípulos de Corinto deveriam ouvir seu pai e imitar seu exemplo, pois o apóstolo Paulo imitava Jesus, fazer a vontade do Pai. No versículo 2, está primeiramente no original, os números são os números de Strong. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Tradições traduz a palavra grega paradoses. É um hebraísmo, né? Que significa transmissão, isto é, um preceito, particularmente a lei tradicional dos judeus, uma ordenança. Então, ele está fazendo aquilo é um preceito, aquilo que era algo passado de geração em geração. Essa linguagem geralmente se refere a uma tradição de ensinos cristãos, dotada de autoridade, que é transmitida oralmente. Não é um mandamento de Deus, mas uma orientação apostólica. Então, não se pode querer forçar que aquilo que será dito agora era um mandamento, mas era uma orientação apostólica que também deveria ser acatada, correto? Isso não tira o peso da questão da obediência. Aqui não é a ordenança, aquela palavra entolei, que aparece como mandamento, ordem, aparece, por exemplo, em Hebreus 7:18 e alguns outros textos bíblicos. No versículo 3, está em original, em grego: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Cabeça é uma metáfora para a autoridade. Todo homem, os homens cristãos, pois obedecem a Cristo. Por isso que ele fala que o Cristo é a cabeça do homem cristão, do ímpio ele não é. Cristo é o cabeça, né? A autoridade do homem cristão, e o homem cristão é o cabeça, a autoridade da mulher. E Deus Pai, o cabeça de Cristo. Versículo 4, no original grego, em português a tradução: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. A cabeça coberta, o grego diz literalmente algo que cai da cabeça para baixo, e pode se referir ao cabelo comprido que está solto. Também pode indicar um véu que cobre o rosto, ou um pedaço de tecido puxado sobre a cabeça, como seria hoje um xalho, um lenço, por exemplo, que deixa o rosto descoberto. Por que o apóstolo Paulo diz isso sobre os homens? A resposta: os homens romanos tinham o costume de, por vezes, puxar as dobras soltas da sua toga sobre a cabeça, como um ato de piedade no culto aos deuses pagãos romanos.
Paulo se baseia nesse costume pagão que qualquer crente da igreja de Corinto teria achado absurdo, para salientar que os homens não devem desonrar a Cristo orando de acordo com os costumes pagãos. Versículo 5, está aí no original grego, mas ele diz: mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Corinto era conhecida por sua promiscuidade religiosa e por abrigar o templo de Afrodite, com prática de prostituição cultural. Algumas mulheres prostitutas raspavam a cabeça como sinal de seu ofício, ou andavam descobertas como forma de rejeitar a autoridade masculina. Esse é um belo exemplo das prostitutas de Corinto, dessa forma que se fazia. Então, isso aqui era um exemplo que estava, infelizmente, contaminando a igreja. Em Corinto, uma mulher casada que descobrisse a sua cabeça em público traria vergonha ao seu marido. Quando ela não usava o véu, poderia ter conotação de disponibilidade sexual para qualquer homem, ou simplesmente ser um sinal de que tal mulher era solteira. Então, a igreja se reunia publicamente. Uma mulher orar ou profetizar sem o véu seria um escândalo cultural, parecer uma imoralidade ou desonra ao seu marido. O apóstolo Paulo exigiu o véu por questões de modéstia, autoridade espiritual, testemunho social e ordem no culto, com base nos costumes judaicos quanto à cultura greco-romana. Assim, o véu na cabeça das mulheres tinha o mesmo valor que a aliança no dedo hoje em dia. Era sinal de mulher casada. Então, o véu tinha esse papel, tanto que vocês vão observar no versículo que ele fala de desonrar o marido. Então, o costume era esse. Hoje, a mulher casada ela deve usar aliança, pelo menos a cristã deve usar aliança. Uma mulher casada que não usa aliança, ela pode ter a mesma conotação nos nossos dias, porque as pessoas veem, eu pensei que você era solteira, não é? Então, estava aí a questão do uso do véu. Nas culturas onde o véu na cabeça das mulheres não é um sinal de casamento de mulher casada, as esposas não precisam cobrir a cabeça no culto, mas devem obedecer a esta ordem social, usando algum outro símbolo que mostra que elas são mulheres casadas, tal como a aliança do casamento. O texto é bem claro e no original também. A mulher casada devia usar o véu porque ela era um sinal de casamento. Não se usava aliança no dedo, uma coisa que veio bem posteriormente entrou no cristianismo. Nessa época, se uma mulher conversasse com um homem sem o véu, o marido podia pedir o divórcio. Então, olha a situação da igreja. Vocês imaginam ela conversando com o pastor e ela sem o véu, correto? Porque o véu indicava que era uma mulher casada, assim como hoje em dia a aliança na mão esquerda. Repetindo, mas toda mulher que ora ou profetiza, isto é uma prova de que em Corinto as mulheres oravam e pregavam na igreja. Aí os textos para você acompanhar também. Aliás, sobre essa questão de autoridade, de pregar, você pode ver um vídeo que eu lancei, publiquei hoje de madrugada, né? Falando sobre a autoridade, se a mulher pode pregar, ser pastora e ser a maior autoridade na igreja. Mas vamos na sequência. Aí o versículo 6, no original grego, tradução. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. Rapar-se como você viu a foto um pouquinho antes, né? Qualquer coisa, volta o vídeo e dá uma pausa lá. Usa véu. A palavra grega é katalupto. Cobrir-se com o véu. Esse verbo vem de duas palavras gregas. Kata, baixo de ou por toda parte, e kalupto, que significa ocultar, cobrir, esconder o conhecimento de alguém. Então, se cobrir mesmo com o véu. Qual o problema estava acontecendo em Corinto para o apóstolo Paulo dar essa ordem? A situação. Isso aqui era um exemplo do que as mulheres estavam fazendo para a rejeição da mulher casada rejeitar o marido. Então elas queriam dizer que não se submeteriam. E as cristãs, infelizmente, tinham algumas querendo já seguir essa moda. Mulheres de Corinto, uma metamorfose aí da cristã oficial. Então isso começou a dar bastante problema, né? Aí o monte lá. Existe um monte em Corinto, é esse aí que você pode visualizar, chamado Monte Acrocorinto, Corinto Superior. Era a Acrópole, um lugar mais alto das antigas cidades gregas, tal como a Serra de Alude, por exemplo. O templo de Afrodite em Corinto. As ruínas estão aí. Então, se você nunca viu, você está vendo aí na foto, né? Acredito que está dando para ver. Bonitinho, né? Gravando em 4K para você pegar a melhor visão.
No Acrocorinto havia um templo da deusa Afrodite, uma das principais deusas pagãs dos gregos antigos, e ela representava o amor, a beleza, a fertilidade, o desejo e o poder da paixão. Aí outra visão do monte, né? Para você olhar, correto? Um visual bonito. Monte Acrocorinto, Corinto Superior, ok? Interior do templo de Afrodite, as relíquias que existem hoje, né? Esses são os resquícios que ficou no interior do templo de Afrodite. E aí a deusa Afrodite, uma das ilustrações arquétipas dela. Nessa época, Afrodite, Vênus para os romanos, tinha mais de 1000 sacerdotisas que eram prostitutas sagradas em seu templo. E elas eram escravas de viajantes, numa região praticamente inabitada, de acordo com Strabo, século I, historiador grego. E como forma de culto a Afrodite, que é, quem viu aí esses 10 vídeos que falei sobre Efésios 6:12, eu mostro que ela é, na verdade, uma forma de ser endeusada, o principado Astarote popular na Bíblia, né? Eram obrigadas a se prostituírem com estrangeiros e viajantes, e o dinheiro da prostituição era usado para o sustento do templo, as despesas do templo. Em nome de Afrodite, até as noivas poderiam praticar a prostituição sagrada, pois um enxoval montado com o dinheiro da prostituição sagrada seria ainda mais abençoado do que o de um enxoval comum, diziam na época. E assim acreditavam. Ao proporcionar amor e prazer em nome da deusa Afrodite, essas sacerdotisas estariam atraindo felicidade e sorte para si mesmas. Essas sacerdotisas rapavam a cabeça e não usavam véu. Algumas delas se converteram e muitas irmãs casadas gostaram do visual e começaram a rapar a cabeça e não usar o véu. Então é isso que acontece, né? Estava acontecendo. E aí os maridos exigiam o divórcio. Então vocês vejam que era um problema social muito grave. Porque o véu tinha um valor muito forte naquela sociedade de Corinto. Indicava que as mulheres eram casadas e não solteiras. Note que no texto o apóstolo Paulo dá ênfase para mulheres com maridos, mas não diz nada para as mulheres solteiras. Então o apóstolo Paulo coloca essa orientação de forma contundente para a igreja de Corinto. As irmãs casadas da igreja de Deus em Corinto deviam usar o véu para incentivar as novas convertidas casadas a usarem o véu e a evitar maiores problemas sociais e com seus maridos que poderiam pedir divórcio. Observe que eu estou dando a explicação. No final eu faço a conclusão sobre todos esses pontos e respondendo as perguntas que eu coloquei no início, ok? Porque se rapassem a cabeça e saíssem sem véu na rua, ou... Porque quando se fala no culto, era nas casas. Lembre-se que nessa época não tinha nenhum templo, ok? Porque se rapassem a cabeça e saíssem sem véu na rua, ou mesmo que não rapassem e saíssem sem véu, seriam tidas por sacerdotisas de Afrodite, isto é, as crentes casadas seriam confundidas com prostitutas sagradas. E estava se armando um problema sério, pois sem véu indicava também que não eram mulheres casadas, isto é, poderia indicar, como eu falei no início, disponibilidade sexual. Imagina os maridos, né? Nada é dito sobre as mulheres solteiras. Se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, pois, além de indicar prostituição, havia o caso de que as mulheres adúlteras também tinham que rapar o cabelo como punição. Quer dizer, não usar o véu e rapar a cabeça era uma tragédia sem proporções na sociedade de Corinto. De qualquer forma, as mulheres cristãs, não usando o véu, estavam desonrando seus maridos e promovendo o maior escândalo na sociedade de Corinto, coisa ruim, terrível para o evangelho de Jesus Cristo. Nessa época, em Corinto, somente as prostitutas e feministas raspavam a cabeça, e no caso, como eu falei, as adúlteras. O versículo 7, aqui em grego, né? A tradução em português. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Embora tanto homens quanto as mulheres tenham sido criados à imagem de Deus, conforme está em Gênesis 1:27, é o homem que carrega a glória de Deus, unicamente por causa do seu papel. Como Deus, o homem recebe uma esfera de soberania como soberano terreno na ordem criada por Deus. Gênesis 3:16, 17. Basta ver na sociedade mundial até hoje, a maioria das nações são governadas por homens. Existem mulheres, mas a grande maioria são presidentes, reis, imperadores, são homens. Isso pode ser visto na prática, que são os homens que governam as nações, embora uma vez ou outra uma mulher assume esse papel.
assuma, né, esse papel. A glória traduz a palavra grega doxa. Aqui tem o sentido de alguém que mostra a excelência de outro alguém. Porque o homem mostra a excelência de Deus e a mulher a excelência do homem, porque a mulher foi feita do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, como traduz a Almeida Revista Atualizada. Assim como o homem possui autoridade delegada por Deus, do mesmo modo a mulher casada possui autoridade delegada a ela por Deus por meio do seu marido. O homem vem de Deus, a mulher vem do homem. Está lá em Gênesis 2, 9 e 23. No versículo 9. Então nós estamos vendo versículo por versículo, comentando todos eles para vocês entenderem, e depois no final é que eu dou a resposta. Então vamos lá. Aqui então, porque também o homem não foi criado. Se a gente olhar aqui na criação, né? Deus criando o homem, e depois aqui ele criando a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, traduz a Almeida Corrigida Fiel. O apóstolo Paulo se reporta a Gênesis 2,18, onde o homem é apresentado como um ser que já existia, quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, e de fato aconteceu assim. Assim a mulher foi criada por causa do homem, para que ele não ficasse sozinho. Então ela deveria trazer essa honra. Aqui o versículo 10, vamos lá. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, traduz Almeida Revista e Atualizada. Esse texto tem trazido muitos problemas na interpretação ocidental sobre o véu, por causa dessa tradução errada em português, porque no original grego não tem a palavra véu. Sendo assim, uma interpretação pessoal do tradutor, como eu disse para vocês em alguns vídeos, existem traduções, como Almeida Revista Atualizada, ela é uma tradução interpretativa. A Almeida Corrigida Fiel e a King James Fiel são traduções literais, que elas traduzem palavra por palavra, são fiéis. O problema é que elas, como são traduções mais difíceis de entender, eles usam também as traduções que são interpretativas, são mais fáceis, mas muitas vezes elas fogem do contexto. E aqui nós temos um exemplo, né? Como ele diz aqui, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Mas a palavra véu não existe no original. Véu, aqui a palavra é exúsia, quer dizer autoridade, poder ou poderio, sinal de autoridade do marido sobre a sua esposa. O véu, sinal de autoridade do rei, uma coroa. Assim como a coroa era sinal de autoridade para o rei, o véu na cabeça da mulher, da esposa, era sinal da autoridade do marido. Então não era apenas, vamos dizer assim, de uma certa maneira, eu fiz uma comparação para entendimento, mas o peso na sociedade de Corinto era muito mais grave a mulher não usar véu, porque era sinal da autoridade, não apenas que ela era casada, sinal da autoridade do marido sobre ela, correto? Literalmente, a tradução seria: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, usar o sinal de autoridade do marido na cabeça. Ou, essa é a razão porque a mulher deve ter autoridade sobre a sua cabeça. O apóstolo quis reforçar aqui o seguinte: usar o véu era para demonstrar que as cristãs eram mulheres casadas, que tinham que se identificar na sociedade e muito mais na adoração na igreja, como sendo mulheres casadas e não mulheres solteiras, ou feministas que não se submetiam à autoridade masculina. Então, era muito grave ver as mulheres no culto, nas suas casas, porque os cultos eram nas casas. E as mulheres não querendo usar o véu. Imagina o pastor com a esposa, ela não quer usar o véu. No culto, ele está ali na casa. Seria terrível isso para a sociedade. É como se ela estivesse rejeitando a autoridade dele. Então, de fato, a beleza, se a gente olhar assim, é muito bonito o véu, não tenha dúvida nenhuma. Aqui está o símbolo, não é? Assim como a aliança hoje no dedo anular esquerdo da mulher é sinal de que ela é casada, o véu, para aquela sociedade, era sinal de que a mulher era casada, só que lá tinha um peso maior. Hoje, se uma mulher não usar aliança, vai dar problema, mas o marido não vai pedir divórcio por isso. Naquela época pediam sim. O véu era o sinal de que a mulher era casada, tal como hoje isso é feito com a aliança no dedo anular da mão esquerda, mas o peso era maior, correto? O peso era bem maior. O impacto na sociedade. Outras traduções traduzem melhor esse versículo. Então vamos ver como eu gosto de fazer sempre. A King James Fiel traduz assim: por esta causa a mulher deve ter poder sobre sua cabeça por causa dos anjos. Ou seja, o que? A palavra exúsia pode ser traduzida como autoridade ou poder. A Almeida, a edição Revista e Corrigida de Almeida traduz: portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, que também está correto. A King James Atualizada traduz:
Por essa razão, e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Também está correto. A Bíblia de Jerusalém Católica traduz assim: sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua dependência, por causa dos anjos, que também está correto. A Bíblia textual, a BTX, traduz: por isto, a mulher deve ter autoridade junto à cabeça por causa dos anjos. Então, observem que elas entenderam realmente que não existe a palavra véu nesse versículo no original grego, correto? Então, é por causa dos anjos. Claro que já você já está perguntando o que ele quis dizer com isso. Então, nós estamos vendo aqui os anjos, a mulher com véu, por causa desses anjos aqui. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos, traduz Almeida Corrigida Fiel, que é a mais fiel na nossa língua. Por causa dos anjos. Os anjos que se cobrem na adoração diante do trono de Deus são serafins. Como nós lemos em Isaías: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, provavelmente as referências são a presença dos anjos, e especialmente os serafins, que são anjos que cultuam o Senhor, e eles também se cobrem assim, né? Então ele estava fazendo um paralelo. Não tem como garantir que o apóstolo Paulo se referia aos serafins, em específico aqui, não tem como garantir. O que é certo é que Paulo enfatiza que as mulheres casadas devem mostrar-se submissas pelo uso do símbolo de autoridade dos seus maridos, a fim de não ofender aos anjos, pois eles são submissos ao Senhor e estão presentes no culto, e já estavam presentes na ordem da criação do universo, quando Deus designou a ordem de autoridade para os homens e para as mulheres, conforme nós lemos lá no livro de Jó, capítulo 38, versículos 4 e 7. E além de tudo isso, os anjos de Deus velam pela igreja, né? Vemos aí, entre outros textos, Mateus 18:10, Efésios 3, 9 e 10, e também Apocalipse, né? Nas 7 igrejas que ele fala ao anjo da igreja. Versículo 11, aqui está no grego: todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. A tradução da Corrigida Fiel. No reino de Deus, homem e mulher são iguais como cristãos. Na natureza, são interdependentes. Marido e mulher dependem um do outro. Até para formar família, não é? A mulher não engravida sem o homem, e o homem não pode ter filhos sem a mulher, porque quem gera a criança é a mulher. Por isso que ele fala que a mulher nasceu do homem, mas o homem nasce, né, nasce da mulher. Então, assim, os filhos, né? Na sociedade, na igreja e na família, a mulher casada tem que ser submissa ao marido, estar na mesma missão, no mesmo propósito, ainda que essa é uma palavra deturpada, e eu não vou ter oportunidade aqui, para não alongar mais ainda o vídeo, de falar sobre submissão. Mas aqui Paulo está falando da submissão ao marido crente. 1 Coríntios, no versículo 12. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Paulo não desejava que o que ele acabou de dizer fosse mal interpretado, e vai ser mal interpretado como ele coloca no final. Como se ele estivesse depreciando a importância das mulheres, porque tanto a mulher como o homem são criações de Deus. Então, se a Eva nasceu de Adão, logo depois Deus fez a mulher ser aquela que dá vida a todos os homens, não é? Aí Adão, para ter os filhos, precisou de Eva, porque Deus não foi tirando da costela dele. Graças a Deus, né? Versículo 13, tá aí, no grego. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? É próprio? Próprio aqui, a palavra grega prepo, significa ser apropriado, conveniente, adequado, agradável, ser correto. A parte da ordem apostólica para essa pergunta retórica de Paulo, né? É correto? Requer como resposta um não, né? Obviamente, isso é óbvio. Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que compartilhava um entendimento específico comum. A comunidade entendia as práticas religiosas locais e as consequências de cada palavra ou atitude por parte dos cristãos corintianos. Então, a gente vê que a igreja dentro de uma localidade, ela precisa respeitar a cultura ali, porque senão ela escandaliza. Dependendo da situação, ela vai escandalizar uma sociedade. Então, existem costumes, se você vai no Oriente, uma igreja, por exemplo, em regiões árabes, os cristãos têm que... a gente vê recentemente uma repórter que foi entrevistar e conhecer uma mesquita, ela teve que se trajar como... Ela foi como a mulher... Imagina, uma brasileira indo lá. Ela teve que entrar na mesquita trajada como uma muçulmana. Por quê? Porque ela tem que respeitar a cultura local. A igreja, muito mais. O versículo 14 em grego.
Está aí, cabelos, né? Esses longos cabelos. Ou não nos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido aqui. Um homem com cabelo assim, vocês imaginam, né? No primeiro século, os homens usavam cabelo mais curto do que o cabelo das mulheres. A natureza, pluses em grego, a natureza como o oposto do que é monstruoso, anormal e perverso. Então, a natureza é aquilo que é o natural, né? O princípio de distinção entre os sexos, homem e mulher, devem ser obedecidos em qualquer época e em qualquer cultura, porque Deus criou macho e fêmea. Então, em qualquer época, em qualquer cultura, não deve haver mistura da maneira de se apresentar, apresentação pessoal, as vestimentas. O homem deve ser distinto da mulher, sim. O hormônio masculino, a testosterona, acelera a perda de cabelo dos homens. A gente vai ficando desse jeito, né? Careca. O estrogênio faz o cabelo da mulher crescer mais e por mais tempo. As mulheres raramente ficam carecas, não importa qual seja a sua idade. A natureza ensina de forma clara e objetiva. Mas a forma específica como isso vai se expressar varia de cultura para cultura. Em geral, no Oriente Médio, não são aceitas a grande maioria das roupas ocidentais, nem para homens e muito menos para mulheres. Né? Você não vai ver uma mulher de biquíni lá, não tem perigo. Um homem com cabelo comprido se parecendo com uma mulher é anormal em qualquer cultura. No argumento de Paulo é que naquela cultura, homens devem se parecer com homens e mulheres devem se parecer com mulheres. Isso é muito simples e é universal. E isso ainda mais na adoração e no culto público a Deus, o respeito é muito maior, a exigência de um respeito é muito maior. Aí está o versículo 15 em grego. Estou transcrevendo, se você nunca tinha visto o original grego, você está vendo aí, está tendo a oportunidade de ver texto, como a gente tem mostrado nos vídeos, né? Textos em hebraico e textos em grego, do Antigo e Novo Testamento. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios 11:15, na Corrigida Fiel. A atualizada traduz: e que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, olhando aí, né, o véu como uma mantilha, o véu sobre a cabeça da mulher. Porém, versículo 15, se a mulher tem o cabelo longo, lhe é uma glória, porque ao igual que o véu lhe ha sido dado o cabelo longo. A BTX, a Bíblia Textual. A Bíblia de Jerusalém Católica traduz ao passo que para a mulher é glória ter longa cabeleira, porque lhe foi dada como véu. Em lugar de, traduz a Revista Atualizada e a Corrigida Fiel. Ou igual, traduz a BTX, e como traduz a Bíblia de Jerusalém Católica. Que pode significar, nós temos aí esse prefixo anti em grego, em lugar de alguma coisa. Neste contexto, esta proposição anti indica equivalência de igual valor, mas também completamente contra. O apóstolo Paulo ensina que o cabelo comprido das mulheres mostra que Deus deseja que elas tenham um tipo de cobertura. Essa fisiologia podemos ver na maioria das culturas, no costume do cabelo comprido nas mulheres, grande maioria, né? Algumas outras nem tanto. Deus deu o cabelo para as mulheres como uma cobertura, a fim de mostrar ternura, brandura e beleza. Os cabelos longos servem como um véu natural nas mulheres. E por que o apóstolo Paulo escreve isso? A resposta: se as mulheres usam naturalmente os cabelos compridos, que lhe foram dados como uma cobertura para a cabeça, então não deve constituir vergonha para as mulheres casadas o cobrir a cabeça com um véu e não envergonhar os seus maridos. Então, a cobertura, né, e a necessidade que elas têm de cobertura. Essa é a situação, né, a proteção que vem do seu marido. Hoje, infelizmente, a grande maioria dos maridos não estão honrando esse papel, né? No versículo 16, aí em grego, traduzido em português. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Contencioso aqui traduz a palavra philoneikos, né? Que é philo é amigo, né? Contencioso, que gosta de brigas, amigo de brigas, polêmico. Costume traduz a palavra sunetia, que significa costume, estar acostumado no sentido de ter o hábito, ou ter isso como prática, de ficar discutindo e causando confusão com essa questão de véu. Mas o que Paulo está dizendo com essas palavras? A resposta: nem o Senhor, nem os apóstolos, nem as igrejas admitiriam uma rebelião feminina. As mulheres teriam que manter seu penteado distintamente feminino, e quando ditado pelo costume da sua realidade social, deveriam usar o véu. Os homens deveriam usar cabelos de homens, porque homem com cabelo comprido é homem com cabelo de mulher.
Algumas pessoas na igreja de Corinto não concordavam com o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala que quem quer ser contencioso, porque muitos já não aceitavam isso. E ele responde com o argumento final. O uso da cobertura na cabeça das mulheres casadas era um costume da igreja local de Corinto, e que ele deveria ser mantido. Porque usar o véu não ia causar nada, não está contra a palavra, não ia criar problema nenhum. O véu na história, se você estudar na Bíblia, você vai ver que o véu ele passou a ter vários significados. Muito negativos, como por exemplo, na questão lá dos filhos de Jacó, ele tinha símbolo de prostituição. Mas vai mudando conforme a cultura, conforme a época, entendeu? Nesse tempo, o véu era o sinal de mulher casada. Então, não tinha o que mudar. A maioria dos intérpretes contemporâneos da Bíblia diz que este versículo comprova na Escritura que o costume das mulheres casadas usarem véu para não desonrar seus maridos era um costume que tinha base na cultura, base cultural na época. Aí nós temos 3 perguntas. Quais são os 2 princípios que Paulo ensina? Segunda, como as igrejas cristãs entendem esses textos? E a terceira, a mulher cristã ainda deve usar véu nos nossos dias? Vamos lá. Quais são os 2 princípios que Paulo ensina? Primeiro, o princípio de distinção entre os sexos, homem e mulher na adoração que é universal para todas as igrejas e em todos os tempos. Se a gente olhar o nível da igreja de hoje, isso aqui não é uma adoração. Posição de mulheres. Estão com roupa feminina. Isso não é roupa de homem, é roupa feminina. Mas não é roupa para culto. Aliás, não é roupa para uma mulher cristã. Pela falta dele, os cultos em grande parte nas igrejas se tornam um campo fértil para os espíritos de Jezabel agirem. E nós publicamos eu já tenho publicado outro vídeo recente aí falando sobre isso. Mas a forma específica com que isso vai se expressar na igreja varia de cultura para cultura, mas tem que ter ordem e decência. Como regra geral, o uso de cabelo comprido nos homens e cabelos curtos nas mulheres é rejeitado em muitas culturas. Exemplo, em algumas culturas, as mulheres mostrarem os braços descobertos é sinal de falta de modéstia, de falsa modéstia. É escândalo, um péssimo testemunho. Aqui no Ocidente isso é comum, especialmente em tempos de calor. Segundo, o princípio da modéstia, na simplicidade, na adoração e no culto ao Senhor. Também é universal para todas as igrejas em todas as épocas. Todas as mulheres devem se vestir com modéstia. Atualmente, as mulheres em muitas igrejas usam um vestido apertado e justo, saias com um racho imenso nas laterais, descobrindo suas pernas, vestidos com decotes imensos, roupas coladas, justas e transparentes, que marcam as peças íntimas. É um horror. Homens também usando roupas justas, agarradas, que marcam, vão ao culto de bermuda, de calção. Clube do Bolinha. Segundo, como as igrejas cristãs entendem o uso do véu? A igreja ortodoxa, vamos lá, o uso do véu na adoração permaneceu como tradição ininterrupta desde os primeiros séculos, como continuidade com a prática apostólica, recomendada à igreja de Corinto. Então, até hoje, a igreja ortodoxa, as mulheres usam véu dentro dos seus templos, né? Mais ou menos algo parecido com isso que você está vendo. Então, as mulheres estão lá cobertas com véu, sim. A Igreja Católica manteve a prática do uso do véu por mais de 1.900 anos, até as mudanças do Concílio Vaticano II, na década de 1960. Mesmo assim, muitas mulheres católicas conservadoras continuam usando o véu como expressão de devoção pessoal, uma coisa particular dela, correto? E mais ou menos assim, né? Usando lá, e se a gente olhar, é até bonito de ver. Igrejas protestantes, a Menonita e a Amish, mantiveram o véu como parte da simplicidade na vida cristã e separada do mundo. Elas também mantiveram. A Congregação do Brasil, Congregação Cristã do Brasil, o véu representa um sinal exterior de submissão à mulher, da mulher à autoridade divina estabelecida por Deus. E elas se apresentam assim também. Está aí, é uma cena bonita também. Está aí as mulheres de véu. Eles interpretam o versículo 15 como confirmativo da necessidade do véu durante os cultos, ao contrário, então, do que entendem outros. Para a CCB, se Deus deu o cabelo longo como cobertura natural, isso demonstra a importância do princípio da cobertura que deve ser respeitado com o véu adicional durante a adoração pública. Outras denominações evangélicas, após o século XVIII, começaram a interpretar essa passagem como culturalmente específica para Corinto, argumentando que o princípio da modéstia e ordem permanecia, mas a sua expressão poderia variar conforme a cultura de cada localidade onde a igreja está. E, claro, né, hoje uma mulher não usar véu, mesmo casada, não tem esse impacto cultural, ela não vai causar nenhum escândalo para a igreja. A mulher cristã ainda deve usar véu em nossos dias?
Resumo. Uma mulher casada que descobrisse a cabeça em público traria vergonha para o marido. Isso era pior na igreja. Correto? Relembrando aí o que foi dito no vídeo. A forma correta do uso do véu era em todos os locais e não somente no culto, uma vez que não havia templos cristãos nessa época. Então, na verdade, a prática não é que elas usavam só no culto, não. As mulheres casadas tinham que usar véu em todos os lugares. Quando ela fosse ao mercado, ela fosse à farmácia, onde ela fosse, ela tinha que usar véu. Como eu falei no vídeo, se ela atendesse um homem que não fosse o seu marido, sem o véu, ele podia pedir o divórcio, porque ela estava, para a sociedade, é como se ela estivesse se apresentando como disponibilidade sexual, como uma mulher solteira, entre outras coisas. Hoje em dia, uma mulher casada é identificada com o uso de aliança em seu dedo anelar, na mão esquerda, e elas devem usar isso. Então, veja bem, ainda que haja uma frouxidão hoje no evangelho, na grande maioria de igrejas hoje, as mulheres cristãs conscientes, casadas, elas devem usar no seu dedo anular, a aliança indicar, olha, eu sou uma mulher casada, porque na nossa sociedade é isso, ela tiver de véu sem aliança, não quer dizer nada. Como os cristãos modernos devem aplicar 1 Coríntios 11, do 1 ao 16 hoje? Temos que reconhecer que o apóstolo Paulo ensinando, estabelecendo princípios e estabelecendo regras de conduta. O princípio da ordem na adoração é universal nas Escrituras, para todas as igrejas em todo o tempo. Então tem que manter a ordem e a decência na adoração. Segundo, o princípio da distinção apropriada entre os sexos, homem e mulher, é universal nas Escrituras para todas as igrejas em todo o tempo. Quer dizer, a gente não pode usar nada que vai causar confusão, e homem tem que parecer homem e mulher tem que parecer mulher. Terceiro, o princípio de modéstia e reverência diante de Deus é universal nas Escrituras para todas as igrejas em todo o tempo. Mas as formas de se expressar esses princípios podem legitimamente variar conforme a cultura dos povos onde a igreja está. Ela não pode fazer nada que escandalize, cause mau testemunho na sua localidade. Em algumas culturas e contextos, isso se expressa através do uso de véu nas mulheres casadas e respeito aos seus maridos. E elas devem continuar fazendo isso, usando os véus, sim. Em outras culturas, isso se expressa através de penteados que mantêm a distinção sexual apropriada, mas sem o uso do véu, porque ele não tem valor social algum e deve continuar assim. O erro que devemos evitar é transformar nossa aplicação específica num único padrão bíblico válido, quando a própria Bíblia Sagrada não faz isso. Quarto, como exemplo, podemos citar Efésios 6, 5, 8, quando o mesmo apóstolo Paulo orienta os escravos a obedecerem ao seu senhor, porque naquela cultura era aceito como normal a escravidão. Hoje isso também não tem mais valor algum, porque não existe escravidão na maioria das nações. Em Êxodo 3,5, Deus manda Moisés tirar a sandália em sua presença, como era costume daquela época. Hoje ninguém tira os calçados para entrar numa reunião de adoração, porque isso não tem valor algum social. Alguns países onde tem budismo e religiões orientais, para se entrar no templo tem que tirar o calçado ainda, mantém esse costume. Se você está numa igreja em que as mulheres casadas ou solteiras são obrigadas a usarem um véu, respeite e valorize essa tradição. Mas não julgue nem critique as mulheres cristãs que não fazem uso do véu, que é o texto que ele fala para não contender. Sexto, se você está numa igreja em que as mulheres não usam o véu na adoração, respeite também essa interpretação. 7. Usar 1 Coríntios 11, 1,16 para dividir ainda mais o tão dividido corpo de Cristo, da igreja, é ser contencioso. E Paulo diz assim, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então ele resume bem isso. Oitavo, a prática externa não revela a natureza do caráter e nem um coração puro de um adorador e espiritualidade a Deus, que devem adorá-lo em espírito e em verdade, como Jesus disse em João capítulo 4, em espírito e em verdade. Entenda bem isso. Entenda bem isso. Primeiro, o véu não é uma indumentária usual no Ocidente, no dia a dia, como ainda é no Oriente. Ele não tem esse papel. Um antigo costume, se a gente olhar no Oriente, por exemplo, as muçulmanas têm esses vários tipos de véus que são obrigadas a usar. E é assim a cultura. Então, quem vai para lá tem que entender que isso para eles é muito importante. Segundo, o véu não é, em nossa sociedade moderna, um sinal do casamento das mulheres casadas, como a aliança no dedo esquerdo. E por isso, nenhum marido pode requerer o divórcio caso a mulher se recuse a usar o véu, seja no culto ou na cidade. Terceiro, a orientação do apóstolo Paulo foi dada para uma igreja específica, para um problema específico, envolvendo mulheres casadas. Nenhuma outra igreja recebeu essa orientação de problemas envolvendo mulheres casadas. Quarto, o texto diz claramente que a mulher casada deve ter o cabelo comprido e também usar o véu. Ponto final, era isso mesmo. Quinto,
No texto, Paulo não fala nada sobre a situação da mulher solteira como exigência. Poderia usar, mas não era por causa do marido. E não causaria esse escândalo todo porque não tinha marido para pedir divórcio. A gente supõe que elas devem ter feito o mesmo devido à situação envolver confundidas com sacerdotisas prostitutas de Afrodite ou com feministas que não aceitavam a autoridade masculina. Então, é de se entender que todas as mulheres em Corinto usavam véu. Respondendo à pergunta, a mulher cristã ainda deve usar véu nos cultos? Resposta 1. Não, se a mulher se congrega numa igreja que não exige uso do véu na adoração, porque essa regra foi colocada num contexto cultural onde as mulheres casadas tinham que usar véu para não envergonhar os seus maridos e difamar a igreja local. Era uma questão muito séria contra a igreja cristã, porque os maridos pediam divórcio. 2. Sim, deve usar se a mulher se congrega numa igreja em que se exige o uso do véu nos cultos. Ela deve obedecer e fazer uso do véu, pois essa é a cultura da igreja local e ela não deve criar confusão lá. Conclusão, se forem espirituais, não haverá contenda e ninguém vai julgar ninguém, se forem espirituais. Se não for, vai ficar aquela acusação, você não usa véu, você usa véu, aí é uma questão de espiritualidade. Quem não usa o véu, não julga quem usa. E quem usa o véu, não julga quem não usa o véu. Ok? Eu sou o pastor Alberto Rodrigues, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei, porque isso nos ajuda muito. Deixe aí também o seu comentário de edificação com palavras gentis e educadas. Compartilhe esta mensagem com as pessoas que você crê que mereçam e precisam ouvir essa palavra para ajudá-los. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus te abençoe.